Eu não sei como é que tem gente que pode falar seriamente, vamos deixar o Ciro Gomes de lado por um minuto, que se você apoiar a Manuela Dávila, apoiar o Boulos, você vai ganhar a eleição. Não sei de onde é que o pessoal vive. É claro que não vai acontecer. Vai acontecer de jeito nenhum. Essas candidaturas, elas cumprem um propósito subalterno, secundário, né? Menor na política, que são interesses particulares. Nós já vamos falar delas em detalhe. Não dá para levar isso a sério. Então isso precisa ser denunciado, precisa ser combatido sistematicamente. Essa não é a primeira situação durante todo o golpe em que isso acontece. Nós tivemos no começo da campanha golpista os gênios que falavam assim: olha aí, a Dilma fez um ajuste fiscal. Então nós não temos que lutar contra os golpistas, nós temos que lutar contra o ajuste fiscal da Dilma. Nós falamos, nós somos contra o ajuste fiscal da Dilma. Só que acontece o seguinte, no mundo real. Se a Dilma cair, o ajuste fiscal que vier vai ser 1000 vezes pior, o que se comprovou. Eu até gostaria de perguntar a todo mundo que está assistindo aqui se o pessoal lembra quem que era um dos principais arautos de o ajuste fiscal é mais importante do que a luta contra o golpe. Muita gente não lembra. Um problema da política está em não lembrar. Eu vou dizer para vocês, Guilherme Boulos. Nós já vamos falar da história do Guilherme Boulos aqui para, né, refrescar a memória em relação ao Guilherme Boulos. Ele falava, naquela época, literalmente, aspas, esse governo é indefensável. Fecha aspas. Então nós tivemos essa fase daí. Aí nós tivemos a segunda fase, que era assim, bom, tem a fase otimista, né? Não, o Congresso vai livrar a Dilma. Isso aí foi, ninguém quer lembrar porque é muito feio, né? O Senado vai livrar a Dilma e tal. Aí a Dilma caiu, o pessoal falou, não, tem que esquecer a Dilma. Dilma não dá mais. A Dilma tem 192% de reprovação, o povo está contra ela, quer dizer, eram os animais que iam lá na Avenida Paulista de camisa verde e amarela, né? Que era o povo que estava contra a Dilma. Agora você não vê mais nada disso daí, é tudo bobagem. Então tinha que abandonar a Dilma. E falava assim, não, vamos para as eleições diretas, porque eleições diretas é o caminho. Quem que era um dos principais defensores de larga a Dilma, vamos para a eleição direta? Guilherme Boulos. E agora parece assim, larga o Lula aí, vamos para as eleições. Quer dizer, é ou não é um padrão? O pessoal o tempo todo falando, vamos deixar de lutar contra o golpe? Gente, isso aí não dá certo. Teve o golpe, não gostou? Veja, eleições, vamos ver se a gente elege um deputado. É importante eleger um deputado, porque o deputado, você sabe qual é a função dele, né? Toda vez que acontece alguma coisa, ele vai no escritório da liderança do partido, né, imprime uma cartelinha assim, abaixa a PEC 7.992 e não sei, um número tão grande que ninguém sabe o que ele está falando. Aí aparecem todos os deputados lá com a cartelinha, tira a fotografia, e aí uns caras tontos falam assim, nossa, olha que bancada combativa e tal, né? Porque o cidadão, que é um deputado, imprimiu uma cartelinha e apareceu lá, fez uma formação, como se fosse um time de futebol, para a fotografia da imprensa capitalista. Faz favor. É muita idiotice. E o deputado serve para isso daí. Serve para isso e serve para aprovar leis que aumentam as penas em supostos crimes que eles acham importantes. Né? É o caso do ejaculador do metrô e tal. Põe o cara na cadeia. Só não tem gente suficiente na cadeia, nem para a esquerda. Se continuar essa frente única da direita e da esquerda botar gente na cadeia, o país inteiro vai para a cadeia. Porque tudo vai ser crime.
Então, você tem que abandonar a luta pelo golpe, eleger um deputado, né? E aqui eu sou obrigado a dizer francamente para vocês qual é a origem de toda essa histeria pró-deputado, pró-eleição. É que ser deputado é um emprego bem remunerado. É ou não é? Quem que não quer? O cidadão está lá ganhando R$2.000, vai para o Congresso e ganha 10, 15. E mais uma série de mordomias. Tem uma equipe lá de 10 que ele sustenta também, com salários bem razoáveis. Então o pessoal faz campanha mesmo. É como se fosse uma campanha... A campanha eleitoral é como se fosse uma campanha salarial dos deputados, né? Emprego e salário dignos para os deputados. É mais ou menos assim. Vale a pena isso daí? Quando você está sofrendo um golpe? Todos os países da América Latina estão sofrendo um golpe. Quando o imperialismo está ameaçando os países do Oriente Médio com guerra total, vale a pena a gente correr atrás de emprego e salário digno para deputados? Acho que não. Isso é uma política antipovo. É uma coisa totalmente absurda. Bom, uma coisa que deve ser dita aqui, que é interessante pelo nível de falsificação. Você vê na campanha da internet, nessa campanha salarial parlamentar, a seguinte colocação: o Lula não pode ser candidato. Opa! Tudo bem, no Brasil está tudo em questão. Pode não ter eleição, pode ser que o Lula não pode ser qualquer coisa, porque finalmente isso aqui está nas mãos de Deus. Ou seja, está na mão de ninguém, tudo pode acontecer. Quando o STF joga a Constituição na lixeira, num julgamento televisionado, todo o resto é possível. Outro dia eu vi uma notícia aqui também, que eu achei espantosa, né? Que era o seguinte: um prefeito aí do interior do Pará pegou 20 anos de cadeia porque ele mandou matar uns cachorros que estavam soltos na cidade dele. Tudo bem, os defensores dos animais podem ficar indignados com o que ele fez com o cachorro, mas uma coisa é certa, não existe essa lei que dá 20 anos de cadeia para matar cachorro. Alguém conhece essa lei? Segundo o juiz, ele perpetrou um canicídio. Quer dizer, o canicídio, que é uma lei inexistente, pode vir a existir, porque no Brasil a gente não deve duvidar de nada. Deu 20 anos de cadeia. É igual matar um cachorro virou idêntico a matar uma pessoa. No Pará, onde morre gente adoidado, morto por pistoleiro, tudo. E ninguém nunca vai preso, tem isso aí também. Então, quer dizer, isso aqui é o Brasil. No Brasil nós temos esses juízes, que são uma espécie de fenômeno exótico da... É que nem a Amazônia, né? Só tem no Brasil alguns países vizinhos aqui. É uma coisa totalmente inexistente no resto do mundo. São os juízes brasileiros. Então tudo é possível, mas vamos dizer uma coisa clara. De acordo com a lei, o Lula sim pode ser candidato. Por que não? É uma mentira que estão espalhando aí. E é uma mentira a favor do golpe. Já vários juristas especializados em direito eleitoral deixaram claro o seguinte: primeiro, o Lula tem o direito de se registrar como candidato. O que pode acontecer é que o TSE, diante da candidatura dele, considerando que a Constituição não vale um tostão furado, que tem que valer a lei da ficha limpa, etc., etc., que é inconstitucional, eles entrem com a impugnação da candidatura dele. Aí isso daí tem que seguir um determinado trâmite. A inscrição de candidato... No Brasil nós temos uma eleição também que é muito mais peculiar ainda do que o juiz, que é uma eleição feita por juízes. Você tem 45 dias de eleição. É a eleição mais curta do mundo. Eleição relâmpago. Que é uma eleição para que o eleitor, quando ele se deu conta de que tem eleição, já acabou. É para não fazer campanha eleitoral, é que serve essa eleição de 45 dias. Né?
Você pega o eleitor prevenido. Então, se o Lula se inscrever no dia 15 de agosto, que é o prazo final para inscrição de candidaturas, ele vai para o TSE. Vamos supor que o TSE pare tudo que ele está fazendo para julgar a candidatura do Lula. Aí vai entrar com... os advogados vão entrar com defesa, o Ministério Público vai pedir a impugnação, depois eles vão entrar com agravo, papapá. Segundo os cálculos, isso deveria demorar um mês. Pode ser que demore um pouco menos. Então nós iríamos aí de 15 de agosto para 15 de setembro. Aí já faltariam apenas 22 dias para a eleição, que é no dia 7 de outubro. Aí o Lula tem direito a fazer um recurso ao TSF, que também, com muito boa vontade, teria que ser julgado antes do dia 7 de outubro. E o recurso vale agravo, papapá. Também não pode... Se tudo fosse feito com a velocidade de um raio, ele vai para a urna e pode se votar nele. Por que ele não pode ser candidato? É uma mentira. Estão espalhando uma mentira. Na verdade, não é uma mentira. Estão fazendo campanha para que os juízes do TSE e do STF, que são basicamente os mesmos, façam mais uma maracutaia, mais uma fraude contra o Lula. Isso tem que ser desmascarado. Não estou dizendo que eles não vão fazer a maracutaia, mas é uma maracutaia, não é que ele não tem o direito. É mais um golpe. Ele pode ser candidato, se houver eleições. Eu vi muita gente falando, não, o Lula não pode ser candidato. Não, por que não? Ele pode ser candidato. Isso daí tem que ser dito para todo mundo. É uma falsificação. O que demonstra, objetivamente, o esforço para enterrar não apenas o Lula, como a luta contra o golpe. Não pode ser candidato. Não, ele pode ser candidato. E uma pessoa de esquerda, uma pessoa que defende os direitos democráticos do povo, deveria exigir que ele fosse candidato. Até porque nós sabemos que o correto seria que ele só fosse considerado culpado quando todo o processo transitasse em julgado. Nós sabemos disso daí. Mas mesmo nesse caso, em que estão pisoteando a Constituição, ele pode ser candidato. Vão ter que pisotear os direitos dele de novo. Isso é muito importante, não pode se abrir mão dessas coisas. Quer dizer, na pior das hipóteses, vai se abrir uma crise porque a burguesia vai ter que dar outro golpe. Já deu o golpe, derrubou a Dilma, fraudou o processo do Lula, passou por cima dos direitos dele para prender ele. E agora vão ter que fazer o golpe da candidatura. Tentaram submeter ele a um isolamento total. Então, essa é a situação que nós temos. Nós temos que ver a situação de conjunto. Isso precisa ser extremamente bem discutido. Não pode ser dado aí de graça, de mão beijada para os golpistas de forma nenhuma. E não pode também ser dado para os golpistas de esquerda. E nós vamos entender. Os candidatos, em nome dos quais está se fazendo essa campanha, eles são candidatos abutres. Desde o primeiro momento, os três candidatos da esquerda, eles estavam esperando que a burguesia matasse o Lula aí e deixasse a carcaça para eles tirarem uma casquinha como bons abutres que eles são. Isso daí já cria uma sociedade entre esses candidatos e o golpe. Né? Se você tem um leão que vai comer o bicho, vai derrubar lá o elefante, vai comer a maior parte do elefante e vai deixar o resto e vem o abutre, o que é isso aí? Uma sociedade, eles são sócios num negócio comum de comer o elefante, não é? O leão fica com a parte do leão, como diz a história,
e o abutre fica com o resto, com a carniça que sobrar. Os 3 candidatos que nós temos aí da esquerda são 3 candidatos abutres. Eles estão aí à espera da carniça. Eles querem que o leão mate o elefante. Eles ficam sentadinhos num galho de árvore ali, olhando o leão matar o elefante. A hora que o leão matar o elefante, na opinião deles, para eles o leão já matou o elefante. O Lula está morto. Tanto que eles, como é que se diz? Na ansiedade de saltar etapa, eles estão falando que o Lula está morto, está acabado, né? Um cidadão aqui que estava criticando o PCO num vídeo, ele fala assim, o PT está morto, está podre, quer dizer, é um abutre, né? Só que um abutre com um problema, porque dizem que o abutre ele identifica a carniça pelo olfato, né? Esse abutre deve ter, não sei, ele botou muito o bico na lama, entupiu, né? É muita lama, né? Então entupiu lá, ele acha que está podre, mas não está tão podre assim como ele imagina, não. Né? Mas vocês vejam, eles estão aí na maior expectativa, são candidatos abutres.